Você é aquela pessoa que faz de tudo para agradar? Todas as pessoas que aparecem, tudo que te pedem, você faz imediatamente, sem questionar, sem colocar a sua posição? Então, hoje nós vamos conversar sobre a síndrome da boazinha. Então, se você vivencia isso, confere o vídeo de hoje. Ei, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Eliane, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vim conversar com você sobre um tema muito importante. Aliás, muito comum no nosso dia a dia, muito comum para muitas pessoas. Mas antes, eu convido você que está chegando agora no canal, que não é inscrito, que se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações, para sempre que subir vídeos novos aqui, o YouTube te notifique, te informe. Se você gostar do conteúdo do vídeo, também eu peço que deixe o seu joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, é relevante, que ele possa entregar para mais pessoas. E se você não está vivendo essa situação, mas você conhece alguém que está vivenciando, eu peço que você compartilhe com ela o link desse vídeo para que ela também possa compreender um pouco mais sobre essa síndrome da boazinha. Primeiro, é importante a gente entender de onde que se originou essa nomenclatura. A síndrome da boazinha foi desenvolvida por uma psicóloga, Harriet Brecker. Não tenho certeza se é assim que se pronuncia. Essa psicóloga, a partir dos seus atendimentos clínicos, das demandas que chegavam para ela percebeu que havia muito em comum o fato de ser boazinha. A síndrome da boazinha se trata daquela pessoa que tem compulsão, que ela não consegue viver sem agradar as pessoas, agradar a todo mundo. Porque, gente, é comum e até saudável nos nossos relacionamentos a gente querer agradar companheira, um colega de trabalho, um amigo, fazer alguma coisa para agradar. É normal, é saudável. Mas quando isso se torna algo obrigatório, inconscientemente, quando a gente não consegue viver sem agradar o outro, mesmo que isso vá sugando a sua energia, mesmo que você não receba nada em troca muitas vezes, no caso de relações abusivas, aí sim está a síndrome. Essa compulsão por agradar, aquela criança boazinha, que não dá problema para ninguém, que não dá trabalho, aquela criança que é super educada, muito obediente, não questiona os pais, não questiona ninguém. Então, pode começar por aí. Mas também tem aquela criança que foi abandonada na infância, aquela criança que não recebeu muito afeto, muito amor dos seus pais ou dos seus cuidadores, de quem exerceu essa figura paterna e materna, e também aquela criança que muitas vezes foi abandonada, literalmente, que foi negligenciada, crianças vítimas de negligência. Então, a síndrome da boazinha começa por aí. Porque a síndrome da boazinha diz de uma autoestima muito baixa, diz de uma autoestima muito fragilizada. E na primeira infância, especialmente, é onde nós começamos a formar as bases da nossa autoestima, que é a forma como nós nos enxergamos, o valor que atribuímos a nós mesmos. E a síndrome da boazinha, ela é muito mais comum em mulheres. Tem alguns casos que homens também vivenciam isso, mas é muito mais comum em mulheres. Porque a mulher, né, gente, culturalmente, socialmente, ela é educada justamente para ser a boazinha da história, para ser a bela, recatada e do lar. Mas como saber, como identificar que eu posso ser essa vítima da síndrome da boazinha? Características básicas. A característica típica e mais identificável para quem tem a síndrome da boazinha é aquela história de não conseguir ou não saber dizer uma palavra. Não. A pessoa que tem síndrome da boazinha, ela não consegue falar essa palavra. Para ela é insuportável, é insustentável falar não para alguém ou para um pedido, para uma solicitação. Se essa pessoa está em um relacionamento, mesmo que alguma coisa não está fazendo bem a ela, mesmo que ela não está confortável em alguma situação, ela vai deixando as coisas acontecer.
Se ela está no ambiente de trabalho e apesar dela estar atarefada, com muitas coisas pendentes para resolver, e o chefe ou um outro colega pede para ela fazer mais uma tarefa, ela adiciona mais uma tarefa. Aí aquela pessoa que sacrifica o seu horário, passa do horário de trabalho ou leva tarefa de trabalho para casa. Aí ela não tem tempo para viver a sua vida social, para ir no barzinho com os amigos, para curtir a família, para assistir uma TV e etc. É uma pessoa, consequentemente, que não sabe dizer não, ela não sabe expressar as suas vontades. Então, se ela está a sua opinião, as suas vontades, então se ela está na roda de conversa e aquele assunto ela não concorda muito com o andar da conversa, com a opinião dos colegas, ela tem uma opinião diferente, ela não consegue expressar essa opinião por medo da desaprovação, por medo de ser rejeitada. Então ela faz aquele grupo acreditar que ela também concorda com eles. Isso tudo por esse medo, é um medo muito grande, que é uma outra característica, o medo. Medo de quê? De desagradar. Medo de ser rejeitado. Se foi uma criança que foi abandonada, isso, gente, claro, inconscientemente, pensando pelo viés da psicanálise. Então é uma pessoa que tem conscientemente medo de ser abandonado novamente. Ou ela aprendeu que ela tem que ser boazinha, tem que agradar todo mundo, para que as pessoas a acolham, para que as pessoas estejam com ela, queiram estar junto com ela. Então, se ela disser diferente, se ela disser um não, é como se inconscientemente para ela que as pessoas fossem abandoná-la. E é uma pessoa, como eu já disse, que tem uma autoestima muito baixa, que o valor e a percepção que ela tem de si mesma é assim, é quase zero, é muito negativa. Ela acredita que não merece mais do que aquilo. Isso é muito presente nas relações abusivas. Então ela se sustenta em um relacionamento onde ela não está bem, onde ela só se doa e não recebe nada de volta. Tem dificuldade de fazer críticas, porque na cabeça dela, se ela fizer uma crítica, ela vai afastar. E aí ela não consegue impor limite nas suas relações, ela não consegue impor limites no seu trabalho, não consegue impor limites nas amizades que tem, nas relações sociais de uma forma geral, não consegue impor limites, estabelecer limites nas suas relações amorosas, afetivas, interpessoais de uma forma geral. E aí, minha gente, consequentemente, o que acontece? Essa pessoa entra numa exaustão muito grande, numa exaustão física e numa exaustão mental. Está atarefada, sempre muito ocupada, é aquela pessoa cheia de compromissos. Se ela tem 5 compromissos e dão mais um para ela, ela pega sem questionar, ela pega sem pensar, sem refletir, sem questionar aquilo. Essas são basicamente características bastante identificáveis nessa síndrome. Mas quais são as consequências, que é onde mora o perigo de ser a boazinha ou bonzinho da vez? As consequências, eu já comecei a falar delas, é justamente essa exaustão física e mental. A pessoa fica num estresse muito grande, porque se ela não consegue pôr limites, mas ela tem que dar conta daquele monte de tarefas que ela se comprometeu a fazer. Então ela entra num estresse muito grande, é uma pessoa que pode ser acometida e comumente é acometida por ansiedade, podendo vir a ser um transtorno mesmo de ansiedade generalizada, transtorno de pânico. Ambiente de trabalho pode levar a pessoa a desenvolver a outra síndrome, que é a famosa síndrome de burnout. É aquela pessoa que entra na exaustão mental e física devido ao trabalho, ao excesso de trabalho, condições de trabalho, sobrecarga de trabalho, porque ela não consegue estabelecer um limite saudável e possível dentro do seu espaço de tempo, de horário de expediente de trabalho. Ela se acumula de tarefas, ela leva tarefas para casa, ela passa do horário de trabalho, mesmo não recebendo um adicional a mais por isso. A pessoa também pode desenvolver transtornos como transtornos de depressão. Inclusive, consequentemente, isso vai para o corpo, é o psicossomático. A pessoa pode desenvolver sudorese, coração acelerado, taquicardia, falta de ar, dores físicas mesmo, dores nas articulações, dores musculares, enfim. E aí, uma das grandes consequências que eu já mencionei da síndrome da boazinha é justamente as relações abusivas. A pessoa que ela não consegue impor limites, que ela não consegue dizer não, que está consequentemente com autoestima baixa, que não reconhece o seu próprio valor, é uma pessoa suscetível a entrar mais facilmente, vamos dizer, em um relacionamento abusivo, porque ela vai fazer sempre para agradar o outro,
ela não vai conseguir dizer não e pôr limite. Então, por mais que aquela pessoa trate mal, por mais que aquela pessoa não corresponda, não dê de volta algo positivo naquela relação, ela vai estar ali sempre se doando, porque ela não acredita que mereça mais do que aquilo, porque ela inconscientemente não acredita merecer uma relação melhor, uma relação saudável. E aí ela vai tentando sustentar aquela relação, né? E aí entra naquele ciclo da violência que é bem conhecida, inclusive, que a Lei Maria da Penha cita, onde tem a fase ali, as discussões, as brigas, a agressão verbal, psicológica. Quando pensa que não, já está na agressão física, que é quando há aquela explosão, o boom da relação da violência. E dali a pouco, depois de agredir tanto fisicamente, psicologicamente, aquela pessoa pede perdão, fala que vai mudar. Então aquela pessoa não consegue dizer não consegue estabelecer limites e fica nesse ciclo de violência. Porque a pessoa que tem a síndrome da boazinha também é uma pessoa muito dependente emocionalmente do outro. Então ela não consegue sair. Ela não consegue sair, é muito difícil. Ela precisa de uma ajuda para conseguir elaborar isso e dar conta de sustentar isso. Além de ser vítima, essa pessoa que tem a síndrome da boazinha, ela pode também ser o abusador dentro de uma relação abusiva, porque é uma pessoa que vai sufocar o outro, porque ela inconscientemente faz, esperando inconscientemente sempre um agrado do outro, um retorno, não vem ou não vem da maneira como ela gostaria, e ela acha que sempre está faltando alguma coisa. Então, ela também pode sufocar a outra pessoa, o companheiro, a companheira dentro do relacionamento. Pode, inclusive, perder relações afetivas e amorosas por isso. Porque em algum outro momento, a pessoa que estiver mais atenta a essa questão de relações abusivas, ela não se sustenta nessa relação e ela vai embora. Gente, o vídeo ficou bem comprido, mas eu espero que tenha aí clareado um pouquinho para você sobre a síndrome da boazinha. Inclusive eu vou deixar a foto aqui do livro, aonde a psicóloga que eu citei no início do vídeo, que criou essa síndrome, que desenvolveu essa teoria, ela coloca tudo isso com mais detalhes. Além disso, também eu vou deixar aqui na legenda do vídeo o link, que é um dos links que eu consultei para aprofundar e estudar mais sobre esse tema, de uma psicóloga também. E quem tiver interesse de se aprofundar mais, vou trazer ainda mais conteúdo sobre essa síndrome aqui, porque afinal de contas eu falei como ela se desenvolve, como ela se origina, quais são as suas características e consequências. Mas como sair dela? Quais são dicas, técnicas para que a pessoa possa começar a fazer o movimento de deixar de ser essa boazinha, esse bonzinho? Claro que tem situações que é necessário que a pessoa busque uma ajuda profissional, busque um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista, porque às vezes dá conta de entender isso, de elaborar, de trazer à consciência os motivos dessa necessidade de agradar compulsivamente o outro, a ponto de adoecer mental e fisicamente. Às vezes demanda sim muito tempo, demanda um processo de psicoterapia ou de análise por um bom tempo, e isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, se você gostou do vídeo, inclusive para eu entender que vocês querem que eu traga um outro vídeo sobre dicas, técnicas para que possa estar lidando melhor com essa situação, fazer esse movimento de sair dessa questão de ser a boazinha, o bonzinho, deixe aqui nos comentários, curte o vídeo, que aí eu vou entender para eu trazer a segunda parte desse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!